Se você trouxe aí a sua Bíblia, queria que você pudesse abrir bem rapidinho. Se não conseguir, se alguém não tiver com a Bíblia, porque às vezes a gente vem para a novena e acaba que a gente não traz a Bíblia, porque o livrinho da novena já vem com tudo, né? Mas na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 24, carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, São Paulo diz assim. Eu não me apresentei porque eu acredito que todo mundo me conhece, né? Tem alguém aqui que não me conhece? Levanta a mão. Tem a irmãzinha ali? Tem 3, né? Então eu peço até desculpa, vou me apresentar, né? Eu me chamo Denis, sou membro da comunidade de Aliança Sal e Luz aqui em São Lourenço, né? Tem até essa camisetinha aqui sugestiva, né? Que é o nome da comunidade, Comunidade Sal e Luz, São Mateus. Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E essa passagem aqui, né? São Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, fala exatamente sobre esse chamado de Deus para todo batizado, ser sal da terra e luz do mundo. Luz que ilumina, e sal que não somente dá sabor, mas que conserva, né? Conserva aquilo que é posto sal. Então todos nós batizados, não somente eu ou os membros da comunidade Sal e Luz, mas todos nós batizados somos chamados a ser na vida do outro aquilo que São Francisco foi na vida do ladrão: iluminar aquele ladrão que estava nas trevas e dar sabor à vida dele. Ele encontrou um novo sentido para a vida e por isso se converteu. Foi iluminado, e não somente foi iluminado, mas encontrou um novo sentido, um novo sabor para a sua vida, que é ser todo de Jesus, né? Então, sou daqui da comunidade da Bela Vista, aqui, comunidade Bom Jesus. Sou casado, né? Minha esposa Rosiméria, algumas pessoas aqui conhecem, e eu tenho uma filha chamada Maria de Fátima, com 2 aninhos, né? E é uma promessa de Deus, foi um presente de Deus para mim. Os médicos diziam que eu não podia ter filho, mas assim como o anjo disse à Santíssima Virgem Maria, dizendo: olha, aquela, falando de Isabel, aquela que era considerada estéril, ela está grávida e já é o 6º mês da sua gravidez, porque para Deus nada é impossível. Então foi assim na minha vida também a promessa de Deus, tá certo? Então, São Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, Paulo vai dizer assim: agora regozijo-me nos meus sofrimentos por vós, e completo o que falta às tribulações de Cristo em minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Então Paulo está dizendo: eu me alegro do sofrimento. Isso chega a ser até um pouco, ressoa como se fosse masoquismo, né? Alguém ficar feliz, se alegrar porque sofre. Mas não é masoquismo. Aqui é a verdadeira caridade, aquela que movia São Francisco de Assis. Então São Paulo diz: eu me alegro nos meus sofrimentos e completo na minha carne aquilo que faltou aos sofrimentos de Cristo. Completo na minha carne aquilo que faltou aos sofrimentos de Cristo. Ele diz: pelo seu corpo, que é a igreja. Aí você diz: oxê, então quer dizer que o sofrimento de Jesus na cruz ficou faltando alguma coisa? Não. O sofrimento de Jesus não faltou nada. Só que Jesus é cabeça da igreja, e cada um de nós, quando somos batizados, nós nos tornamos membros de Cristo. Já ouviram isso? Todos nós, quando somos batizados, nos tornamos membros de Cristo. O que é membro, né? São braço, perna e sucessivamente outras partes do corpo. Então, Paulo disse que a igreja, que é o corpo de Cristo, ainda iria sofrer. E ele disse:
eu completo no meu corpo aquilo que faltou aos sofrimentos. Ou seja, ele disse: eu quero sofrer pela igreja, eu quero sofrer pelos pobres da igreja. Então São Francisco é um exemplo de alguém que sofreu pelos necessitados, que entregou a sua vida para salvar os necessitados. Então São Paulo está dizendo isso. Outra coisa, se você não conseguir encontrar aí rapidinho, mas você deixa anotado, né? A carta de São Paulo aos Gálatas, que é a leitura que a igreja nos coloca hoje, né? No mês da Bíblia. Foi a carta de São Paulo aos Gálatas. Então, no capítulo 2 e no versículo 19 e versículo 20, diz assim São Paulo aos Gálatas. E depois vocês vão entender por que é que eu estou lendo essas duas passagens. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Diz assim: de fato, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí ele diz assim: fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo está dizendo: eu fui crucificado com Cristo. Veja, ele disse: eu completo na minha carne aquilo que faltou ao sofrimento de Cristo. Que ao sofrimento de Cristo ali na cruz não faltou nada, mas a igreja ainda ia sofrer. E ele disse: eu quero sofrer pela igreja. Tanto é que ele sofreu mesmo, e muito. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele sofreu um naufrágio, ele foi mordido por uma serpente, ele foi perseguido. Também ele era perseguidor, né? Ele perseguia a igreja e depois ele se converteu e passou a ser perseguido como ele perseguia anteriormente. Então veja, eu vou pegar aqui um trechinho desse livro para você entender melhor porque foi que eu escrevi, porque foi que eu li essas duas passagens, né? Então deixa eu pegar aqui rapidinho. A noite da estigmatização. Eu vou explicar o que é estigmatização. Ou seja, receber os estigmas. Alguns santos na igreja receberam os estigmas. Por exemplo, Santa Rita. Santa Rita recebeu um espinho na testa, na fronte. Não sei se vocês já souberam dessa história de Santa Rita. São Padre Pio de Pietrelcina também sofreu os estigmas, e outros santos. E São Francisco de Assis sofreu os estigmas. Como é que um santo sofre os estigmas ou recebe os estigmas? Recebe as marcas daquilo que aconteceu com Jesus. Quando esse santo entra em uma intimidade com Cristo na vida de oração. Quando ele começa a amar Cristo e Cristo crucificado. Quando ele começa a amar aquele que deu a vida por ele. E em momentos e em experiências místicas, espiritual, aí acontece de Deus dar a graça a esse santo. Veja o que aconteceu aqui, no Monte Alverne. Diz assim: na noite da estigmatização, irmão Leão, Leão era o nome de um frade que acompanhava São Francisco. Irmão Leão pediu Francisco: abre o missal ao acaso. Ou seja, às vezes você pega a Bíblia e abre assim e vai ler um texto. Isso aqui não é superstição, mas pode também virar se você for um supersticioso. Você pode pegar a Bíblia e abrir aleatoriamente e ler uma página da Bíblia, não tem problema, e refletir com aquele texto. Agora você não pode começar a fazer isso. Deixa eu ver o que é que Deus vai dizer hoje, como se fosse uma espécie de oráculo, de adivinhação do dia ou do futuro. Você não pode fazer isso.
Mas você pode ler a Bíblia, assim, colocar a mão, abrir e ler. Então ele disse, São Francisco disse ao irmão Leão: abre o missal ao acaso e lê as primeiras palavras que teus olhos encontrarem. As palavras eram estas: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser preso, torturado e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. E São Francisco continuou. São Francisco mandou Frei Leão fazer a mesma coisa, uma segunda e uma terceira vez. E sempre saíram as palavras referentes à paixão do Senhor. Então ele começou a perceber que naquele momento o Senhor estava falando com ele a respeito da paixão do seu filho. E ele continua dizendo: Francisco estendeu as asas, né? E aqui é uma linguagem simbólica. São Francisco estendeu as asas, recolheu todas as suas paixões, as paixões pessoais, né? Os seus pensamentos, os seus sonhos, por seu amor crucificado, Jesus Cristo. Reuniu todo o bater de seu coração dos últimos 20 anos e durante várias semanas, dia e noite, ficou submerso num abismo de dor e do amor do crucificado. Então ele passou dias e noites refletindo na paixão de Cristo. Meus irmãos, se nós refletíssemos na paixão de Cristo, nos sofrimentos de Cristo, tenho certeza que nós iríamos mudar de vida. Se a gente começasse a olhar para Jesus crucificado, ver os sofrimentos que causaram a coroa de espinho, ver os sofrimentos que causaram os pregos nas mãos, os pregos nos pés, a lança que transpassou o seu peito. Se nós fizermos uma meditação sobre isso, nós mudaríamos de vida. Veja o que diz aqui: sua sensibilidade vivíssima por natureza foi potenciada até superar os parâmetros humanos normais. Nessa semana, abriu as portas a um desejo veementíssimo, o desejo de sentir em si mesmo a dor e o amor que Jesus sentiu quando estava crucificado. Então São Francisco começou a desejar sentir na vida dele, na carne dele, os sofrimentos que Jesus sentia quando estava na cruz, por amor a São Francisco, por amor a mim, por amor a você. Então ele começou desejoso: eu quero sentir, Senhor, as tuas dores, eu quero sentir os teus sofrimentos. Isso por amor a Jesus. São Francisco é um dos santos que é mais representado na iconoclastia, né? Os ícones, as imagens. E uma das imagens, né? Essa irmãzinha aqui, se puder ficar de pé aqui para me ajudar, a senhora pode ficar de pé e vem aqui para frente e vira para lá para o pessoal, né? Vira para lá rapidinho, por favor. Está vendo essa estampa na camiseta dela? São Francisco abraçado com Jesus crucificado, o tirando da cruz. É isso que São Francisco nessa noite desejava: sentir as dores de Jesus crucificado, sentir o que Jesus estava sentindo naquele momento na cruz. E veja, São Francisco Jesus viveu ali no ano do ano 0 ao ano 33. São Francisco viveu no século 16, se eu não me engano, né? Então é muita distância de tempo historicamente falando. Mas, porém, essa figura, essa imagem, esse ícone, essa estampa mostra o amor de São Francisco por Jesus crucificado, né? Então, obrigado, irmão. Pode sentar. Então veja, ele diz assim também: o amor e a dor são a mesma coisa. Meu Jesus, disse Francisco, sofreste por mim, porque me amastes, e me ama, porque sofreste por mim, amaste-me gratuitamente. Teu amor não tinha nenhuma utilidade,
utilidade, nenhuma finalidade. Não sofrestes para redimir, mas para me amar e por me amar. Então ele está dizendo, o sofrimento de Jesus não teria nenhuma utilidade, no sentido de dizer que não era necessário ele sofrer o que sofreu da paixão para nos salvar se ele quisesse. Se ele quisesse nos salvar, bastaria dizer assim: a partir de agora todos os corações se converterão a mim, e no estalar de dedo todo mundo se converteria. Mas ele sofreu a paixão por amor. Não precisava, não necessitava, não era necessário Jesus derramar o sangue inteiro na cruz. Bastava uma gota, ou até mesmo, se ele quisesse, nem precisava ir à cruz para nos salvar, porque ele é todo poderoso. Bastaria dizer alguma coisa e já seria dito. Mas o que é que São João diz no Evangelho? São João capítulo 3, versículo 16. Deus, o Pai, amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é amor. A morte de Jesus não era necessária para nos salvar, se ele quisesse nos salvar de qualquer outra maneira. Mas por amor, ele se entregou unicamente por amor. E São Francisco coloca isso aqui. Ele diz: não sofrestes para me redimir, mas para me amar, e por me amar. Não tens outras razões a não ser as do amor. A razão da sem razão do amor chama-se gratuidade. Então não tinha motivo, não tinha razão para que ele sofresse tanto para nos salvar, a não ser o amor. A não ser o amor. E depois disso, ele vai dizendo, ele sai da gruta onde ele estava meditando sobre isso, e ele sai dizendo: o amor não é amado. O amor não é amado. O amor não é amado. Deixa eu só encontrar outro trecho aqui, né? E aqui é o momento em que São Francisco tem a experiência mística e a visão que faz com que ele receba os estigmas, as marcas da paixão. Diz assim: a noite passou assim, quando uma fraca claridade anunciava nos confins do horizonte a chegada do dia. Ouviu-se algo como um estampido. Foi um acorde de dor e de amor, que entrou como uma tempestade nas artérias de Francisco. Do céu desceu como um meteoro incandescente, o amado crucificado. Então desceu do céu como que um meteoro, o amado crucificado. Os ares enchiam-se de doçura. Jesus era fogo, energia, força, dor e gozo, abatendo-se sobre o pobrezinho de Assis. Nesse momento, Francisco olhava para o Oriente. A aparição assemelhava-se a um serafim com 6 asas de fogo, mas ao chegar mais perto, o irmão percebeu, embaixo das asas, um homem crucificado. O delírio apoderou-se do pobrezinho de Assis. Era medo, júbilo, admiração, pena infinita, gozo embriagador e dor sobre-humana. Todas as espadas do mundo caíram junto com todos os favores da terra, os favos da terra, em cima do irmão. Francisco sentia que estava morrendo. Esteve mesmo à borda da vida. Pareceu-lhe estar no meio de uma furiosa tempestade. De repente, teve a impressão de que um raio caíra sobre seu corpo. Deu um grito desesperador.
tomado por uma dor sem limites. Mas o pobre ficou duvidando se era dor ou se era prazer. Poucos minutos depois, sentiu como um outro raio a abater-se abrasadamente sobre seu corpo. E assim foram como 5 raios que se desgarraram sobre ele. Ou seja, cada momento que ele sentia como se fosse um raio que vinha sobre ele, acontecia a estigmatização de uma parte do corpo. Ele viu a imagem, né? A imagem de como se fosse um serafim com 6 asas de fogo. Serafim é uma categoria angélica, é um anjo, né? Porque tem anjo, serafins, querubins, arcanjos, potestades, tronos, e são 7 coros de anjos, né? Então, ele viu aquela imagem daquele anjo, daquele serafim, mas quando ele contemplou de maneira mais profunda, ele percebeu que debaixo daquelas asas existia ali um homem crucificado. Existia um homem crucificado. E ele percebeu que era uma visão mística de Jesus. E saía dali daquele homem, né? Se você vê uma imagem dessa em algum livro ou até mesmo na internet, você vai ver que quando ele está crucificado, das mãos saía como que um raio que batia nas mãos de Francisco, e ele recebia as marcas, né, os estigmas nas mãos. Depois, aquele como que um raio que saía dos pés e batia nos pés de Francisco, São Francisco, e ele ali era estigmatizado nos pés. E depois outro raio, né, um 5º raio que saía do peito aberto do crucificado e atingia o peito de São Francisco. E ele foi ali estigmatizado com 5 estigmas. Por quê? Porque se aproximou profundamente daquilo que foi a paixão de Jesus. E ele conclui dizendo assim: Francisco sentiu que sua última hora tinha chegado e que já estava reduzido às cinzas. Meu Jesus crucificado, disse, descarrega sem piedade sobre mim todas as tuas dores. Mas, Senhor, quero mais e muito mais. Quero acabar com toda a dor da terra, reduzindo-a a amor. Contudo, não era preciso. Tinha chegado a consumação. Francisco estava também com Cristo crucificado. Assim como São Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo. Eu completo no meu corpo os sofrimentos que faltaram na dor e no sofrimento de Cristo, como disse São Paulo. Ou seja, São Francisco estava pedindo para sentir as dores de todos os pobres, para sentir o sofrimento de todos os pobres, que sofriam porque eram pobres, porque eram abandonados, porque eram pessoas estigmatizadas pela sociedade. E ele pediu para sofrer, ser crucificado com Cristo, sentir as dores que Cristo sentia quando estava na cruz. E ele alcançou essa graça. Alcançou por quê? Por amor. Por amor a Jesus. Aí alguém pode dizer, e por que é que a gente não consegue isso? Porque a gente ainda não sabe amar Jesus como deveria. Porque a gente ainda não se uniu em comunhão com Jesus como a gente deveria. Porque a gente ainda não desprezou as nossas paixões. E aqui as paixões que eu falo não é paixão no sentido de cruz, mas é as paixões da gente, ou seja, os nossos sentimentos egoístas, os nossos maus desejos, as nossas más tendências. Ah, Senhor, deixa que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma todos eles. Isso aí são as paixões que a gente ainda não desprezou.
quando a gente aprender a desprezar as paixões e buscar viver o amor verdadeiro, a caridade verdadeira, a gente pode começar a sentir as dores de Cristo. Eu sinto, meus irmãos, muita saudade do tempo em que eu comecei na igreja, e hoje eu acredito que por conta do pecado que tem se multiplicado, às vezes a gente não sente isso. São raras as vezes que eu sinto, e eu peço muito a Jesus que Ele me ajude. Quando foi dito aqui, faça a sua intenção silenciosa, eu pensei, algumas coisas, e também pensava isso, que São Francisco pudesse me ajudar a sentir compaixão do outro, a sentir amor pelo outro. Quando a gente estava no grupo jovem, que a gente sabia que um jovem da comunidade estava entrando no mundo das drogas, a gente chorava. Eu me lembro jovem, muitas vezes eu chorei em saber que um jovem estava entrando nas drogas. E ali a gente fazia de tudo para evangelizar aquele jovem e tirar ele dali. Às vezes, quando a gente vê um pobre na rua, como uma vez eu vi no Recife, no centro do Recife, um homem pobre que abriu um saco de lixo daquele preto e estava cheio de quentinha, essas quentinhas de isopor, e ele puxava assim com a mão a sobra daquelas quentinhas e ia colocando em outra, e depois ele comia com a própria mão. Aquilo ali, no amanhecer do dia, logo cedinho, quando eu estava indo trabalhar, então provavelmente aquele deve ter passado a noite toda ali. Provavelmente não, com certeza passou a noite toda, e com certeza já estava azedo, já estava estragado. E aquele homem recolhia com a mão aquelas quentinhas, recolhia o que sobrava ali, juntava em uma das outras quentinhas e depois comia com a mão. E aquilo ali, quando eu vi, meus olhos encheram de água. Eu estava no ônibus, passando assim rapidamente, aí ele parou, o ônibus parou no sinal, eu fiquei olhando aquela imagem e meus olhos encheram d'água. E muitas vezes hoje é difícil a gente sentir isso, sentir compaixão do pobre, sentir compaixão do irmão necessitado, sentir compaixão do vizinho. Hoje o vizinho sofre uma doença e a gente não sente compaixão. Eu escutei alguém dizendo: eu sinto, então louvado seja Deus. Mas muitas vezes a gente não sente, muitas vezes a gente nem percebe que o vizinho esteve doente. E não é porque o vizinho se escondeu, é porque muitas vezes a gente está tão preso no nosso eu que a gente não consegue ver o que está ao nosso redor. E às vezes até gente da nossa família, até às vezes parentes nossos, e a gente não consegue sentir. E São Francisco dizia: Jesus, meu amado Jesus, me dá a graça e a oportunidade de sentir as dores todas que o mundo está sentindo. E foi dado a ele, por isso ele recebeu os estigmas, por isso ele recebeu as feridas de Cristo. Foi por isso que ele recebeu. E a minha mãe, que eu acredito que está com Jesus, se ainda não vê o Jesus na visão beatífica, está no purgatório, e eu creio que logo logo ela poderá ver Jesus face a face. A minha mãe, uma pessoa tinha feito muito mal a minha mãe, e depois eu vi minha mãe servindo aquela pessoa, e eu dizia: meu Deus, como ela consegue? Como ela consegue? Mas só com o passar do tempo foi que eu fui entendendo que é amor, amor verdadeiro. Aquilo que Neto dizia: amar os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Então, meus irmãos, é preciso a gente ter a coragem de pedir a Deus isso, pedir a Deus a graça do amor, amar como Jesus amou, verdadeiramente. Talvez você tenha dito aí: tudo que Denis disse eu já faço. Se você faz, louvado seja Deus.
E se você faz, peça a Jesus para fazer ainda mais perfeito, de maneira ainda mais bela. E não para se mostrar, não para ser visto. Apesar que eu comecei dizendo que Jesus dizia que nós somos a luz do mundo. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Então a gente precisa iluminar. E precisa iluminar exatamente desta forma, fazendo com que as pessoas possam compreender que nós precisamos mostrar Jesus que está em nós. Amém? Amém. A gente precisa realmente mostrar isso. Jesus que está em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.